Sei que eu já falei desse tema em alguns vídeos, mas, como tem gente que ainda tem dúvidas sobre esse assunto, e também pessoas que aparecem por aqui, tentando justificar seus argumentos, principalmente para favorecer o Gilgamesh, então eu vou falar desse assunto de novo, mas dessa vez com profundidade, e também falando sobre o Velber. Nesse vídeo eu vou apresentar o argumento do Power Scaling, e vou apresentar o meu argumento. E com base no resultado, eu vou mostrar que o Muncell 8D não só é uma interpretação equivocada, como eu vou usar esse argumento contra aqueles que afirmam isso. Então, eu peço humildemente que você deixe o like, se inscreva no canal, e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Aqui, a sua presença é sempre bem-vinda. Sem enrolação, vamos para o assunto do vídeo. Bom, o assunto que eu vou falar aqui hoje, novamente tem a ver com cosmologia, Muncell e Velber. Pois é, eles até podem ter nomes diferentes, e propósitos diferentes, mas o que vou apresentar aqui, será algo que vai confrontar alguns argumentos que são ditos por aí, principalmente pelos Power Scaling. Como eu já disse aqui no canal, o Muncell é um supercomputador alienígena, que registra todos os eventos na Terra, um computador que escala o nível de um sistema solar. Inclusive, alguns utilizam de malabarismos para dizer que essa fala da Bibi é tirada de contexto. Só que a fala da personagem, em Fate Extra, é clara no que ela diz. Mas se isso não é suficiente, algo semelhante está em Fate Grand Order, onde a Bibi não só diz que o Muncell é nível sistema solar, como ela vai além, e compara o Muncell com a Kiara, uma Beast do prazer que tem o tamanho de um sistema solar. Ou seja, tamanho. Ficou claro aqui? E agora eu deixo a pergunta, essa fala também está sendo tirada de contexto? Então fica claro, que querendo ou não, gostando ou não, o Muncell é a escala de sistema solar, e a obra fala isso, repetidas vezes. E contra a obra, não há argumentos contrários, ou malabarismos. Um outro argumento muito usado pelos fanboys do computador é que ele é um sistema que escala 8 dimensões superiores, alguns chegam a falar até 9. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da bizarrice. O trecho que eles usam para sustentar esse absurdo é esse que eu vou pôr na tela, e que eu já mostrei algumas vezes aqui no canal. Só que se você for um bom leitor, você vai notar que ela está se referindo a uma parede esférica, ok? E é aí que está o problema de interpretação, porque alguns pegam essas 8 dimensões isoladamente para afirmar que o Muncell escala 8 dimensões, sendo que em nenhum momento a Bibi está se referindo a dimensões superiores. No próprio jogo, se a gente voltar um pouco antes dessa fala, nós entendemos o que é essa barreira. Bibi afirma que são defesas do Muncell, e não dimensões, como alguns erroneamente afirmam. Elas servem para proteger o núcleo de invasores. Tanto que, depois dessas falas, ela fala que vai invadir o núcleo quebrando esse muro, e pior, em pedaços. Algo que deu muito trabalho. Ora, se esse muro pode ser quebrado em pedaços, logo essas 8 dimensões não podem estar se referindo a dimensões superiores, mas a camadas de defesas que foram implantadas pelo Muncell, e que inclusive foram quebradas por Tamamo, na base da bicuda. Agora eu deixo a pergunta, que tipo de dimensões são essas, que não aguentam um simples chute? Tá ficando difícil, não é? Então eu vou deixar ainda mais. Que tipo de defesa é essa que corta 8 dimensões, e pior, que tem o formato esférico? Essas são as perguntas honestas que alguém que busca respostas, sem contradições, se deveria fazer. Mas hoje eu vou dar as respostas honestas, da minha parte para vocês. E para a gente entender isso, vamos falar do Velber, uma criatura que inclusive é pouco falada pelos Power Scaling, porque eles sabem que se o Velber for investigado, ele se torna um problema para os defensores do Muncell. Mas como eu não tenho rabo preso com nenhum personagem, eu não tenho medo de falar. Eu vou mostrar, explicar algumas coisas que não são ditas, e são evitadas a todo custo por essa galera. Dito isso, guardem essas informações que eu disse nessa primeira parte. Antes de tudo, já quero deixar claro que tanto Velber quanto o Muncell foram criados pela mesma raça alienígena. E isso é uma informação muito importante, e que não deve ser ignorada. Porque pense comigo, vamos fazer um exercício de lógica. Se o Velber e o Muncell foram criados pela mesma raça alienígena, isso significa que ambos possuem a mesma tecnologia. Ou seja, eles não podem ter tecnologias diferentes, ainda que eles tenham propósitos diferentes.
Além disso, ambos os aparelhos, ou seres, são dispositivos de observação, e portanto, eles têm a mesma escala existencial, baseada em armazenamento de dados. Agora vejam bem, se o Muncell escala 8 dimensões como alguns dizem, pela lógica, o Velber também precisa escalar 8 dimensões, pois eles foram criados com a mesma tecnologia. Então, se alguém afirma que o Muncell escala 8 dimensões, automaticamente, ele também terá que afirmar que o Velber escala 8 dimensões. E se algo for dito contrário a isso, como por exemplo, só o Muncell escala 8 dimensões, e o Velber não, então, nenhuma das duas opções poderá escalar 8 dimensões. Pois se eles foram criados pela mesma raça, e possuem a mesma tecnologia, ambos precisam ser 8 dimensões. Caso contrário, o argumento do Muncell 8D logo é refutado. E disso, não há como fugir. O Velber precisa no mínimo estar na mesma posição para ser capaz de danificar o Muncell, como ele fez. Se alguém afirma que o Muncell é 8 dimensões, esse alguém também terá que afirmar que o Velber escala 8 dimensões. Agora, saindo das contradições dos power scaling, vamos ser mais coerentes, algo que eu sempre tento ser. E para começar, eu já deixo uma questão. Será que o Velber escala 8 dimensões, já que ele é o irmão rebelde do Muncell? Vamos falar um pouquinho desse Velber, e vocês entenderão onde eu quero chegar. Velber, provavelmente muitos, ou todos aqui, já ouviram esse nome. Ele é chamado, e conhecido como estrela errante da predação, já em Fate Stella, ele é chamado de Umbral Star. Daí vem o nome, Fate Stella Umbral Star. Ele funciona em uma órbita definida, e transita pela nossa galáxia da Via Láctea, uma vez a cada 14.000 anos. Por onde ele passa, traz destruição seletiva a toda vida inteligente. Sua forma se assemelha muito a um cometa, que faz referência a um olho chorando. Igualzinho ao Muncell, ele possui um núcleo, e em volta desse núcleo, existem numerosas camadas de arcas das estrelas, que são naves que atuam como sua armadura. E como eu já disse para vocês aqui no canal, não existe apenas um Velber, mas 3 Velber, mas isso não é o assunto nesse momento. Dentro dessas arcas das estrelas, que atuam como containers e naves espaciais, possuem núcleos que, adivinhem, atuam como células vazias de spiritrons, que estão na mesma posição que a célula da Lua, o famoso Muncell. Apenas a sua natureza é diferente, mas é a mesma coisa. Se você não entendeu, isso é o mesmo que dizer que cada nave que está no núcleo do Velber contém uma célula lunar. Exatamente isso. Seguindo pela lógica de que o Muncell escala 8 dimensões, como dizem os power scaling, quantas dimensões vai escalar o Velber, que tem várias dessas mesmas células dentro dele? Entenderam como essa teoria não faz sentido? É aqui que eu começo a destruir essa teoria. Eu deixo essa pergunta para os power scaling responderem, pois só isso aqui já colocaria o Velber num patamar muito além do Muncell. Claro, me baseando nas afirmações deles. Olha a quantidade de problemas que isso pode gerar. Mas vamos continuar. Bom, mas se você pensa que uma célula Spiritron é só o que está dentro dessas arcas, tem mais. Elas também possuem criaturas conhecidas como anticélulas. São soldados do Velber, que são criados para conquistar planetas e destruir vidas inteligentes. Eles são desenvolvidos a partir de dados, que inclusive foram roubados de civilizações que foram devastadas pelo Velber. E isso também é parecido ao Muncell, pois o Muncell usou as informações das civilizações da Terra para criar formas de vidas a partir de dados de alto nível. Um desses seres que foram copiados são os servos. Sim, eles foram copiados usando dados que foram baixados do Trono dos Heróis. Eu ouvi alguém falando uma vez que os servos estão vivos no Muncell. Ora, isso é uma contradição gigantesca na obra, e contradiz não só o Fate Extra, mas todo o Nasoverse. Para que um herói se torne um servo ou um espírito heróico, é necessário que ele passe pela morte, e assim será registrado no Trono dos Heróis. É por isso que o Mago Merlin não pode ser invocado como servo, pois ele está vivo, portanto não é um espírito heróico. Arthur é um outro caso semelhante, ela não morreu, e portanto, ela não pode ser considerada um espírito heróico como os outros. É por isso que quando ela é invocada, ela não consegue entrar na forma de espírito, pois quando invocada, ela ainda está com o seu corpo físico, algo que é explicado em Fate Stay Night, Visual Novel. Agora voltando para o tema, o que seria essa questão de anticélula? Se um Muncell é um computador, imagine o Velber como um vírus, que tem a capacidade de invadir, corromper e destruir sistemas de computador. E ele chegou a fazer isso no Muncell, atacando os sistemas e roubando 80% de seus dados. Então, ele usou esses dados para criar uma cópia de si mesmo. Em seguida, ele enviou essa cópia para atacar a Terra e os seus seres viventes. Foi na Terra que ele ficou conhecido como Sephar, a manifestação física do Velber.
Aí é aquela história, ele ataca a superfície do planeta, desce o cacete nos deuses, sendo o último deles o Ares, e vai tocando o terror, até que alguém chega, e caceta o Cefar com a Excalibur. E só para vocês terem uma ideia do quão forte foi o ataque dessa Excalibur, quando a espada foi liberada, o Velber foi rasgado pela torrente de luz. Um ataque tão brutal, que até o Velber que estava na célula da lua, sentiu esse ataque, e como consequência, ele foi atordoado pelo impacto da espada sagrada. E sendo atordoado, o Muncel se aproveitou do momento, e o enviou para uma região conhecida como Zero Dark. Ou seja, a Excalibur não só salvou a Terra, como ela também ajudou a salvar o Muncel, ou ele também teria sido destruído. Então, só para a gente finalizar o contexto, o Velber é uma anticélula, com a mesma tecnologia do Muncel. A única diferença que a gente pode pontuar entre o Muncel e o Velber é que o Muncel só existe no mundo de Fate Extra, revelado pelo próprio autor, diferente do Velber. Pois ele existe em todas as linhas do tempo, atacando civilização em todo o cosmos. Aliás, isso aqui também ajuda a nos mostrar que o Muncel não é multiversal, já que ele está limitado apenas ao mundo extra. Mas ficando claro essas informações, vamos às explicações das 8 dimensões citadas por Bibi. Na história de Brawl Star, que é bem interessante inclusive, eu cheguei numa parte bastante relevante para nossa análise, que é a parte em que a Nero se transforma na sua forma Vênus, para atacar o Velber. Nessa parte em específico, para se defender, o Velber ativa uma barreira para proteger o seu núcleo, para que não seja destruído. Pois é, quando o Velber ativa essa barreira, ele vai dizer isso aí, que eu vou pôr na tela. Ele diz o seguinte: escudos para uma defesa multidimensional completa. E reparem, está escrito, escudos, no plural. Ou seja, o que é uma barreira dimensional? São escudos sobrepostos, e não dimensões superiores. Isso é mostrado na imagem do escudo do Velber. Escudos que atuam como camadas de defesas, para proteger o núcleo do Velber, que é equivalente ao núcleo do Muncel. E como vocês estão vendo aí, veja o formato desse escudo. Isso lembra alguma coisa que foi dito pela Bibi? Formato esférico, exatamente o mesmo formato que a Bibi menciona ao se referir à barreira do Muncel. E isso nos mostra que ou se trata de algo semelhante, ou a mesma coisa, pois ambos possuem a mesma tecnologia. O que derruba de vez a teoria de serem dimensões superiores, mas sim, defesas do Muncel que atuam como escudos. É por isso que elas podem ser quebradas, tanto por Tamamo, quanto por Bibi. Quando o Velber ativa isso, uma camada esférica é implantada, uma após a outra, até que esteja completa. Esse é o mesmo conceito do Ruaias, que possui 7 camadas de escudos, que se expandem um sobre o outro. Uma dimensão, para que seja considerada uma dimensão, precisa ter seres dentro dela, um universo dentro dela, e uma estrutura dentro dela. Um bom exemplo é a Avalon. Existem fadas lá dentro, criaturas mágicas, atmosfera, céu, rios, e mais um monte de coisa. Pergunta: alguém aí está vendo pelo menos um desses elementos da barreira? Essas barreiras dimensionais são um escudo, sem propriedades de dimensões superiores, mas com propriedades de camadas de defesas. Pois esse mesmo escudo foi completamente destruído pelo fantasma nobre antiestrela, usado pela Nero Vênus. O que derruba a teoria desse escudo, e também o do Muncel, terem propriedades de dimensões reais. Pois o do Muncel também foi destruído, e pior, sem o uso de fantasma nobre. Algo que não aconteceria se de fato fossem dimensões. Além disso, se de fato fossem dimensões, ao implantar essas barreiras, tanto Velber quanto o Muncel deveriam ficar intocáveis, já que eles iriam se isolar em uma dimensão separada, exatamente como acontece com a bainha Avalon. Quando a Artúria se fecha com a bainha, ela se isola na Terra das Fadas, não podendo ser atingida. É por isso que Gilgamesh pode matar a Bibi, assim como os outros servos das outras rotas, pois o conceito de 8 dimensões não se refere a Bibi em momento algum, e tampouco ao Muncel em si. Ele é referente ao escudo que estava impedindo Bibi de chegar ao núcleo. E isso sim, é dar contexto ao texto. Agora, usar palavras isoladas para forçar o texto a dizer o que ele não está dizendo, isso se chama tirar de contexto. Com isso, a interpretação resultante não passará de mera falácia e erro. Agora, caso alguém continue afirmando que o Muncel é 8D, então, esse alguém terá que afirmar que a Suzuka Servo está acima de 8 dimensões. Porque é afirmado pela Bibi que Suzuka é mais poderosa do que o próprio Muncel. E para ser mais poderosa que o Muncel, ela precisa escalar acima de 8 dimensões, ela não pode estar abaixo, e também não pode estar igual. Nesse caso, eu vou usar esse argumento dos Power Scaling contra eles mesmos. Porque diferente da Suzuka, o Gilgamesh não tem nenhuma citação de ser igual ou superior ao Muncel.
Então, eles também vão ter que afirmar que Gilgamesh não está entre os servos mais fortes, mas vão ter que afirmar a Suzuka, a Tamamo, a Artúria, a Altera e a Nero Venus. Porque em via feitos e via citações foram os únicos servos capazes de causar danos no Velber ou no Muncel. Então, meus amigos, de hoje em diante, o Gilgamesh deixa de ser um dos servos mais fortes, baseado nas próprias teorias deles. Agora fica a escolha e critério dos Power Scaling. Então, como vai ser? Viram? Isso é um problema até para eles. Agora veja bem, se a Suzuka é acima do Muncel, logo, ela tem que estar acima dos outros servos, ok? A questão é, como ela pode estar acima dos outros, se todos os servos estão no trono dos heróis? Faz sentido isso? Vou deixar esse abacaxi para os Powers querem responder. Mas isso quer dizer que o Muncel e o Velber não possuem dimensionalidade superior. Também não. Tanto o Muncel, quanto a Mana, quanto o Velber, os servos, a raiz, o lado reverso, Avalon e os deuses, são todos de plano superior. O que a galera precisa entender, e que eu sempre me esforço para tentar explicar, é que o Nasoverse não trabalha com níveis de dimensão. Ele trabalha no âmbito de planos superiores diferentes, referente ao espaço em que cada indivíduo existe. O Nasoverse não se baseia nas leis da nossa física, mas na lei do mistério que foi estruturado pelo próprio autor. Portanto, não importa se um ser escala 10 dimensões para cima ou 10 para baixo, desde que ele tenha um corpo físico ou um corpo equivalente ao corpo do seu oponente, eles vão poder se enfrentar de igual para igual. É por isso que em Fate Extra CCC, os servos para poder lutar contra Bibi, que estava em um plano diferente, tiveram que despertar o código mitológico, pois assim, eles atingiram o mesmo nível de verdade dela, permitindo que eles se enfrentem. É por isso também, que o Velber para atacar a Terra, que está em um plano diferente do dele, teve que construir um corpo físico, senão, ele não poderia atacar a Terra. É por isso também, que em Fate Grand Order, todos os seres alienígenas, ou divinos, precisam de um avatar, ou algum tipo de corpo que permitam eles existirem no mundo, porque todos eles, são de um plano superior diferente. E é por isso que até os servos, para poder lutar, precisam se materializar. Se eles ficarem em um plano superior, na sua forma de espírito, o combate não é possível. Aliás, eu explico isso no meu vídeo, Realidade e Ficção, o vídeo que talvez seja o mais importante entre todos os vídeos de cosmologia. Vão lá que vocês vão entender ainda mais o que estou dizendo aqui. Conclusão. O Muncel não escala 8 dimensões. Depois de tudo que eu mostrei aqui, fica evidente que essa teoria não tem pé e nem cabeça. Dito isso, eu vou deixar o trecho da luta da Nero com o Velber para vocês. 高次元よりの魔力収束だが星船に付与された演算機能はムーンセルと同等だ即時解析完了完全防御用のシールドを多次元展開奥の手であろうと最適防御で防ぎ切る放ってみるがいいセイバー・ブイナスなどというおごりごと貴様の希望を粉砕してやろう少子粉砕されるのは貴様だ学士変わらぬものがありながら変わり続けるものを愛というのだ解析できると信じるならばしてみせるがいいしかして目に焼き付けよう宇宙深淵に朽ち果てようと忘れるな14000年における星の勝利が希望と願いの果てならばこたびの勝利は私たちの営みこそが紡ぐ果て花尽きぬ舞台より遥かステラの空にかけよう行くぞ大政宝具招き捕らう黄金劇場改めチャリテ